servirá um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E mais uma vez, quando a gente vai no grego, olha a palavra aqui. Não servir a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro. Olha só. Culto de adoração somente a Deus. Simples entender isso. O que é idolatria? Quando você cultuar o seu dinheiro, cultuar um carro, etc. Isso que é idolatria. Que os protestantes fazem. Colocar algo acima de Deus. Nós jamais colocamos Maria acima de Deus. Jamais colocamos as imagens via sacra de santos, padroeiros, acima de Deus. Por isso que ali, ó, não servir a um servidor senhores. Mateus 6. Olha só, dá para se provar na Bíblia, cara. Não vou entrar nesse termo de grego, etc, que eu vou fazer outro vídeo mais para frente. O foco é provar na Bíblia, ó. Mateus 6, ó. Só você entender esse versículo, Mateus 6, 19 ao 24. Ó. Ninguém pode servir dois senhores, ó. Porque odiará um e amará o outro. Ó. E se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. Ó. Simples entender isso. Olha a palavra que aparece no grego, justamente dulia, ou seja, quando fala de servir a dois senhores, não pode servir a Deus e ao dinheiro, tá lá, dulia do grego. Ou seja, o texto mais uma vez está falando que é para fazer o culto de dulia a Deus e que não pode fazer o culto de dulia para Deus e para mais alguma outra coisa. Ou seja, o culto de dulia deve ser dado exclusivamente a Deus. Então aqui está totalmente refutada a diferenciação que eles fazem entre dulia e idolatria, até porque no grego é sinônimo uma coisa e outra, não tem nem essa diferenciação, e a própria Bíblia vai falar que o culto de dulia deve ser dado somente a Deus. Ah, mas Lucas e os textos lá que falam para a gente se servir uns aos outros, né, ser de servos uns dos outros, esses textos não estão falando no contexto de culto, estão falando simplesmente da gente ajudar o próximo, ser abnegado, viver pelo próximo, e não no sentido de culto. Esse contexto que ele está falando não provou nada, pô. Adoração somente a Deus. Culto de honra, veneração às imagens via sacra aos santos. Olha só, percebe a diferença do culto que é prestado aos santos, as imagens, as relíquias, etc. E ao culto somente a Deus. Tem diferença. Culto aos santos são culto de honra, celebrando a sua memória. E culto a Deus é um culto de adoração. Por isso que o termo Mateus 6, 24 diz: não servir a dois senhores. Quando você coloca algo em si, acima de Deus,